Capítulo 9. A quinta praga: morte dos animais. Disse Javé a Moisés: Vai ter com o Faraó, e dize-lhe: Assim diz Javé, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo partir, para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir, e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Javé ferirá os teus rebanhos, que estão nos campos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, e, portanto, nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Javé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: Amanhã Javé fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte, fez Javé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas. E o Faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer. Então o coração do Faraó obstinou-se ainda mais, e não deixou o povo partir. A sexta praga: tumores e úlceras. Disse Javé a Moisés e Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés as lance para o ar, diante dos olhos do Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do Faraó. Moisés espalhou-a pelo ar, e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Agora nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Javé endureceu o coração do Faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o próprio Javé tinha avisado a Moisés. A sétima praga: chuva de pedras. Então disse Javé a Moisés: Levanta-te ao romper do dia, e apresenta-te ao Faraó, e lhe dirás: Assim diz Javé, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Porquanto, dessa vez, mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Em verdade, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e a teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a face da terra. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Ainda retens o meu povo, e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre eles a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. Aqueles dentre os conselheiros do Faraó que temeram essa palavra de Javé, apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Javé a Moisés: Estende a mão para o céu, e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu. Javé imediatamente mandou grandes trovões e profusa quantidade de granizo, e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Assim, o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito.
enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra de granizo. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhes: Desta vez eu pequei. Javé é justo. Eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Javé, pois já bastam esses terríveis trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei sair livres, e não ficareis mais aqui. Ao que lhe replicou Moisés: Depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Javé, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que todo o mundo pertence a Javé. Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas, e o linho em flor. O trigo, entretanto, e o centeio foram preservados, porquanto ainda não haviam brotado. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade egípcia, e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões, a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que o faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões haviam parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia, ele e seus conselheiros. O coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como Javé tinha predito por meio de Moisés.